desse uma oportunidade. Até mesmo quando o povo ia fazer guerra, a orientação de Deus é que antes de fazer guerra a uma nação, que o povo oferecesse a paz, proclamasse a paz para aquela nação contra a qual eles iriam fazer guerra. Como Deus é bom, como Deus sempre nos alerta, Ele sempre nos dá um aviso de que está para exercer algum juízo e nos dá a oportunidade da gente mudar. A primeira pessoa que eu encontro na Bíblia, a quem Deus deu a oportunidade de juízo, de se converter, de se arrepender dos seus maus caminhos, foi a Caim. Que ele deu a segunda oportunidade. E aí nós vamos encontrar o relato de Caim, dessa oportunidade dada por Deus, em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3. Diz: e ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versos 4, versos 5 e 6. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste? E por que está descaído o teu semblante? Versículo 7. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Falou Caim com o seu irmão Abel. E estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão e o matou. Vocês podem ver que o problema de Caim começa em ele trazendo qualquer coisa para Deus. Que Abel escolheu do melhor, dos primeiros. Caim era aquele tipo de religioso que diz: eu vou cumprir minha obrigação. E aí ele vai e oferece do fruto, enquanto que Abel escolhe do melhor. Mas esse não era o problema principal de Caim. O problema principal de Caim é que a Bíblia diz que ele era do maligno. Alguma coisa já tinha acontecido na vida de Caim, que ele tinha, como se diz popularmente, tinha vendido sua alma para o diabo. Ele tinha, de algum modo, feito um pacto com o diabo. E a Bíblia diz que as obras dele eram más. Então ele queria cultuar a Deus apenas para constar, impressionar. E na hora que ele vai oferecer a sua oferta, vocês podem ver que a Bíblia diz que para Caim e para a sua oferta. Da mesma forma, para Abel e para a sua oferta. Primeiro, Deus olha para o nosso coração. Deus olha para a pessoa, para a nossa atitude, para a nossa motivação. Tem gente que pensa que pode comprar Deus, pode negociar, barganhar com Deus, prometer uma grande oferta, que aí Deus vai favorecê-la. Deus não se deixa comprar, corromper. Deus não aceita propina, suborno. Tem gente que pensa nisso, que é assim. Então, Caim pensou dessa forma: vou cumprir minha obrigação. E aí, diz a Bíblia que Deus olhou primeiro para Abel, para a pessoa, e depois que ele olhou para a oferta. Assim como Deus olhou primeiro para Caim, e depois para a sua oferta. E aí, porque Deus não aceitou a oferta de Caim, exatamente por causa das obras dele que eram más, Caim ficou irado contra o irmão, e aí nós temos o primeiro conflito religioso, né? Primeira briga por causa de religião, olha só. Porque Deus aceitou o culto de um e não aceitou o culto do outro. E aí Caim
fica com o semblante descaído, aquele indivíduo mal-humorado, aquela pessoa que está irada, enraivada dentro de si. E Deus, conhecendo o coração dele, o que Deus faz? Vai atrás de Caim. Eu acho extraordinário isso. Caim já havia se afastado de Deus, as obras dele eram más, ele era do maligno, mas mesmo assim Deus vai atrás dele e fala: Caim, por que você está assim tão triste? E você está com um semblante descaído? Por que você está irado? Olha, faça o que é certo. Se você fizer o que é certo, eu vou aceitar a sua oferta, eu vou aceitar o seu culto. Mas se você não fizer o que é certo, você está correndo um grande perigo, Deus disse. Você será dominado, escravizado pelo pecado. A gente tem que prestar muita atenção, irmãos, quando a gente começa a ficar irado com alguém, quando a gente começa a descair o semblante, quando a gente começa a perder a alegria da salvação, a alegria de cultuar a Deus, a alegria de servir a Deus. Algo de errado está acontecendo e a gente precisa se consertar. Deus nos dá uma segunda oportunidade, assim como deu a Caim. E porque ele não aproveitou a oportunidade dada por Deus, ele se tornou o primeiro fratricida, aquele que mata o seu irmão da história. Que coisa terrível, né? Para Adão, para aquele momento dele com Eva. Já tinha sido expulso do jardim, agora um filho vai e mata o outro, ele perde os 2 filhos ao mesmo tempo. Então, irmãos, a oportunidade que Deus deu a Caim, ele dá a cada um de nós. Cuidado com a sua religiosidade fantasiosa, ilusória. Uma outra ilustração, exemplo que eu encontro de segunda oportunidade, que na verdade não foram segundas, mas eu posso pontuar inicialmente 7 oportunidades, mas ao todo realmente foram 10, são as oportunidades dadas a Faraó. Em Êxodo capítulo 7, versículo 13, prestem atenção em quantas vezes Faraó endureceu o coração. Tem gente que diz assim: não, mas também Deus endureceu o coração dele. Não. Antes de Deus endurecer o coração de Faraó, ele endureceu o coração, vou dizer logo, 7 vezes. Vamos ver aqui. Porém, Êxodo 7,13. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Deus disse: olha, vai endurecer o coração. Êxodo capítulo 7, 22. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Capítulo 8, versículo 32. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Êxodo 8, 19. Então disseram os magos a Faraó: isso é dedo de Deus, isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Êxodo 9, 35. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Êxodo 8, 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Êxodo 9, 34. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. O grande problema, irmãos, de Faraó é que ele não queria admitir a intervenção de Deus no reino dele. Ele queria manter aquele povo escravo. Ele se achava um Deus. E o grande pecado do ser humano é endeusar o seu eu. É deixar que o seu eu, a sua vontade, aquilo que considera como uma área que ninguém pode mexer. Como dizia aquele ex-ministro Magri, não é? É imexível. Este plano, o plano real, é imexível, ele dizia. Então, a gente que é assim, que não quer que ninguém mexa no seu eu, porque ele é rei,
e ele domina. E Deus dá 10 oportunidades a Faraó, 10 que a gente pode listar através das 10 pragas, mas certamente Deus deu muitas outras para ele, se você ler o texto de Êxodo até o capítulo 14. E por fim, Faraó perdeu o seu filho, aquele que seria o seu sucessor no trono, e depois de ter perdido o seu filho, ele arregimenta todos os exércitos do Egito e os coloca no encalço de Israel. E aí todos os exércitos de Faraó pereceram no Mar Vermelho. Vejam só, irmãos, que a pessoa que peca, ela não prejudica só a si, ela prejudica aqueles que estão à sua volta. Quantas vezes um marido, uma mulher, um filho não traz tantos transtornos para uma família e traz também para a sociedade, porque eles estão pensando só em si, principalmente esse pessoal que mexe com drogas, esses dependentes químicos, é uma coisa impressionante, eles pensam só em si. Aliás, independente de ser dependente químico ou não, hoje a nossa juventude é uma juventude que está voltada para si mesma, ensimesmada, e elas raramente pensam nos outros, vivem em torno de si e querem que o mundo gire em torno dela. Mas é importante nós entendermos que nossas atitudes podem influenciar aqueles que vivem perto de nós, podem causar grandes prejuízos, grandes perdas. Nós não sofremos as consequências dos nossos pecados, nós não as sofremos sozinhos. Elas vêm para nós, para a nossa família. Infelizmente é assim. Foi assim com Faraó, prejudicou uma nação inteira e por fim ele teve que ceder, teve que obedecer a Deus. Meu irmão, em que você está resistindo a Deus? Que você já viu tantas intervenções divinas, tantas falas de Deus, tantas mensagens, e que você ainda não se arrependeu, não tomou uma decisão, não aproveitou a oportunidade dada por Deus. Um terceiro exemplo, aliás, eu quero lembrar aqui de Hebreus capítulo 3, versículo 7, que Deus diz através do Espírito Santo, né? Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, versículo 8, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, verso 9, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Hebreus 3:10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Verso 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Meu irmão, minha irmã, será que você não está precisando de entrar no descanso de Deus, no sentido de ter um pouco mais de paz, de desfrutar mais da presença dEle, das bênçãos dEle na sua vida, e Ele lhe está dando oportunidade, e você não está aproveitando como fez Faraó? Terceira que eu tiro, eu separei 7 exemplos somente, mas são centenas e até milhares de segundas oportunidades dadas a muitas pessoas. A terceira, as oportunidades dadas ao povo de Israel. E Salmos 81:11 diz: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Salmo 81:13, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Esse texto de Neemias 9:29 é comovente, é uma oração que Neemias faz de confissão dos seus pecados, do pecado do seu povo. Ele diz: e testificaste contra eles, para que voltassem para a tua lei, porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Virar o ombro, eu acho interessante isso, né? Virar o ombro, virar as costas para Deus, virar o ombro, endureceram a sua cerviz e não quiseram servir. E Jeremias 17:13, capítulo 7, versículo 13, diz: agora, pois,
porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor. E eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Aí Jeremias vai falar das consequências dessa atitude do povo. E nós sabemos o que aconteceu. Por causa disso, Israel foi levado cativo, a nação do norte foi levada cativa para a Síria, foi destruída pela Síria, e a nação do sul, cuja capital era Jerusalém, Judá e mais Benjamim e mais uma outra tribo que estava anexada ali a eles, foram levados para a Babilônia e ficaram lá 70 anos de escravidão, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã, em que você se tornou escravo? De que você se tornou escravo? Porque não aproveitou a segunda oportunidade de Deus. A gente precisa pensar nisso, refletir, para a gente se arrepender e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de mudança. Israel passou 70 anos por causa disto. Uma quarta oportunidade que eu encontro na Bíblia, que eu pontuei aqui para trazer aos irmãos, é a oportunidade dada a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veja só, ele mesmo, Nabucodonosor, tinha sido instrumento de Deus para julgar o povo de Israel, no caso os judeus, o povo de Judá, por causa da desobediência deles. Mas o próprio Nabucodonosor, ele se arvora de um poder, de uma autoridade, que ele se julga assim, o detentor de todo o poder, o Deus. E aí ele tem um sonho. E nesse sonho, ele viu uma grande árvore com galhos muito frondosos, muito grossos, dava fruto essa grande árvore, vinham todas as aves do céu, da terra, né? E vinham se alimentar ali debaixo daquela árvore, e ela dava sombra para proteger as nações. E de repente ele ouviu uma voz naquele sonho que disse: corte a árvore, mas mantenha o seu tronco e amarre esse tronco com correntes até que se passem 7 anos. E aí Nabucodonosor acorda impressionado com aquele sonho, manda chamar Daniel, e Daniel dá a interpretação e diz o que vai acontecer, e diz: olha, a árvore és tu, ó rei, porque tu te tens arvorado, orgulhado, envaidecido, e olha, do céu está vindo esse decreto da parte de Deus sobre você. E aí Daniel diz essas palavras agora de Daniel 4:27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, quer dizer, põe fim também às tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Nabucodonosor ouviu, mas aquilo não desceu ao coração dele. Ele não se arrependeu. Então um dia ele estava lá na janela do palácio dele, ou nos muros do palácio, e dizendo: mas que coisa maravilhosa, essa grande Babilônia que eu construí. E aí ouviu uma voz que disse assim, diz a Bíblia que é de um vigia, né, de um anjo, que disse assim: de ti, ó Nabucodonosor, passou o teu reino, eis que tu comerás capim, tu te tornarás como animal, e tu serás amarrado ao tronco por 7 anos, até que reconheças que os céus reinam. Extraordinário. Na mesma hora, Nabucodonosor já deu vontade de comer capim, já saiu dali, começou a rosnar e a urrar, e as unhas dele começaram a nascer pelos iguais de animal, e aí ele foi amarrado num tronco, acorrentado por 7 anos, até que ele, diz a Bíblia, reconheceu que os céus reinam. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando a tristeza de Deus de ter que fazer certas coisas com a gente.
Ele não queria fazer, porque Deus é amor, ele não tem prazer. Mas há certos expedientes que às vezes ele tem que fazer conosco, igual fez com o apóstolo Paulo, antes dele ser apóstolo, derrubá-lo do cavalo. Às vezes a gente tem que cair do cavalo mesmo, né? Para a gente poder ouvir a voz de Deus, para a gente se humilhar. Então Nabucodonosor não aproveitou a oportunidade. A gente precisa refletir sobre isso e ver quais são os maus caminhos da vida da gente e a gente se arrepender. Uma quinta lição de segunda oportunidade eu encontro no profeta Jonas. A história de Jonas, né, quase todo mundo sabe. Mas eu gosto deste capítulo 3, versículos 1 e 2, onde diz: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Felizmente Jonas obedeceu da segunda vez. Foi com raiva, né? Foi contrariado, mas foi. E pregou. Eu nunca vi uma pregação para haver tantas conversões assim. Quem sabe quantas pessoas se converteram com a pregação de Jonas? Cidade todas, quantas pessoas? 120 mil. Quem foi que falou? Divino ali, parabéns. 120 mil conversões com a pregação de um profeta contrariado. Contrariado. Ele pregou contrariado. Mas pregou. E aí, 120 mil pessoas se convertem. Porque Jonas, depois, ele não ficou satisfeito com a conversão do povo, vocês sabem da história. E ele foi, fez uma cabaninha lá em cima de um morro, ficou esperando a cidade ser destruída, e aí, como Deus não destruiu, ele ficou injuriado, e aí nasceu uma rama, uma boboreira, que o sol estava muito quente, cobriu ele ficou feliz com a sombra da boboreira, mas aquilo só durou um dia, e no dia seguinte, uma lagarta tinha comido aquela planta, e aí ele ficou murmurando. Aí Deus falou: é justa a sua indignação? Ele falou: é justa sim, porque por isso que eu não queria ir pregar. Eu sabia que tu és misericordioso e que tu ias perdoar esse povo. Aí Deus disse: Jonas, Jonas, fico pensando no amor de Deus, que coisa extraordinária. Você teve compaixão de uma planta que nasceu num dia e morreu no outro. E não havia eu de ter compaixão de 120 mil pessoas. E aí Deus diz: além dos animais. Porque, viu, José, você sabe que o rei, até os animais jejuaram naqueles dias. O rei falou assim: todo mundo vai jejuar. Todo mundo vai jejuar. E tem outra coisa: vamos cobrir de pano de saco até os animais, para dizer que está todo mundo arrependido. Coisa impressionante. E aí Deus diz lá no finalzinho do capítulo 4 de Jonas: além dos animais. Deus é ecológico, irmãos. Deus se importa com os animais. Deus ama a toda a sua criação. Ele ama os animais também. Jonas queria que descesse fogo do céu e matasse os homens e os animais. Ele não queria saber se animal ia morrer também, não. Queria que destruísse aquele povo. E Deus diz: e não havia eu de ter compaixão de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, além dos animais? Que coisa, hein? Então Deus deu uma segunda oportunidade a Jonas, ele foi. Mas antes disso, vocês sabem da história. Jonas tentou fugir. Onde ele estava, o que aconteceu? Causou tempestade. O desobediente, onde ele está, ele atrapalha o ambiente dele. Ele causa transtorno ali. E aí o mar ficou revolto, a tempestade era forte. E por fim, quando aqueles homens perguntam o que deviam fazer, ele fala: me joguem no mar. Aí Joshua gosta dessa parte: joguem Jonas no mar. Que tem um desenhozinho lá que fala isso, né?
joguem Jonas no mar. E aí Jonas é jogado no mar, e vem aquele grande peixe e o traga. Um amigo meu, um conhecido meu, nós estávamos num congresso, eu achei muito interessante, porque ele falou assim: olha, irmãos, eu já estou na garganta da baleia, já estou na garganta da baleia, estou quase sendo engolido, orem por mim. Pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, graças a Deus, ele se livrou de ser engolido, porque parece que ele se recompôs, não é? Mas há gente que já foi engolido mesmo, já foi engolida, já está lá no ventre do grande peixe, que baleia é um modo de falar, porque a Bíblia fala um grande peixe. Há pessoas que estão lá dentro já, porque simplesmente não querem obedecer a Deus, elas insistem em resistir. E aí, Deus vai falando, Deus vai buscando os expedientes dele. Mas aqui, nesse texto de Jonas 3, 1 e 2, diz que veio a palavra do Senhor segunda vez. Meu irmão, minha irmã, diga assim: Deus, me dá mais uma oportunidade. Fala mais uma vez comigo. Eu fico me lembrando de Sansão. Eu até, quando eu preparei essa mensagem, eu estava pensando em Sansão, porque vocês sabem, Sansão foi só descendo. A Bíblia diz que desceu Sansão, só foi descendo na vida dele, e por fim ele revela o segredo dele para Dalila. Dalila o trai, e ele é preso pelos filisteus, arrancam os olhos dele, e ele vai moer, vai trabalhar num moinho, puxando roda de moer. E os filisteus fazem uma festa e mandam chamar Sansão, mandam chamar Sansão para que Sansão os divirta. E aí Sansão faz a seguinte oração: Deus, dá-me mais uma vez a força. Dá-me por causa dos meus olhos. Eu perdi os meus olhos. Meu irmão, minha irmã, onde você perdeu sua visão? Onde você perdeu seus olhos? É muito importante que a gente reflita, recomece, e que essa igreja esse ano seja uma igreja de visão, que recobre sua força espiritual, que cada um de nós faça isso. Eu estou fazendo isso, irmãos, eu estou orando continuamente para Deus me restaurar, Deus me fortalecer, Deus me ajudar a ter a visão dele. Eu acredito que todos nós precisamos fazer isso nesse momento, nesse novo ano, com todas esses acontecimentos. Eu recebi um vídeo que eu vou checar melhor a veracidade dele, de que todo judeu, agora no dia 21, vai clamar pela vida do Messias, pela vinda do Messias. Eles estão se preparando, estão fazendo uma larga propaganda, convocando todos os judeus do mundo para um determinado horário, que aqui no Brasil parece que vai dar 6 horas da tarde, todos os judeus do mundo, independente do segmento religioso deles, a condição religiosa onde eles estiverem, mas se são judeus, vão fazer parte desse clamor, porque eles querem se referir, usar como embasamento aquilo que a Bíblia diz, que Deus fala para Moisés: eu ouvi o clamor de Israel e desci para libertá-lo. Então eles querem clamar a Deus a semelhança do povo de Israel quando estava no Egito, para que Deus mande o Messias. Só que eles não estão pensando em Jesus, porque eles não creem em Jesus como Messias. Então eles estão pensando no Messias dele, segundo as expectativas deles. Então o que isso está nos apontando? Estão se preparando para o aparecimento do anticristo, irmãos. Precisamos nos ligar nisto, porque todas as coisas apontam para uma brevidade da volta de Jesus, e se isto for verdade em relação aos judeus, deve nos alertar muito. Então Jonas, voltando para Jonas, ele teve aquela oportunidade, ele
falhou da primeira vez, mas contrariado foi da segunda, que não é uma boa coisa, é bom a gente ir com o coração. E Paulo diz, né, que importa é que ele prega o evangelho, não é? Seja por vontade própria, que alguns pregam o evangelho, seja por vontade própria ou não, mas que o evangelho seja pregado. E Deus está usando de todos os expedientes nesse momento para nos alertar. A sexta oportunidade, irmãos, é de Jezabel, mas a Jezabel da igreja de Tiatira. Porque essa Jezabel, ela leva esse codinome por causa, na verdade uma analogia que é feita a Jezabel, mulher de Acabe, lá do livro de Reis, que Elias, não é, se defronta com ela e ela persegue Elias, ela quer matar Elias porque Elias destruiu os profetas de Baal. Ela era uma mulher perversa, idólatra, e a Bíblia a chama de feiticeira, as feitiçarias de Jezabel. E aí havia essa mulher na igreja de Tiatira, que ela é denominada de Jezabel, para se referir àquela Jezabel lá, mulher de Acabe. E aí em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte, tem mais aí, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, quer dizer, uma pregadora na igreja de Tiatira, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem, outras versões dizem, para que se prostituam, e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, vou mandar doença para ela, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Muito interessante isso aqui sobre Jezabel, essa oportunidade que Deus dá. O versículo seguinte, que seria o 23, mas aí ferirei, vamos ver, 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e farei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, esse alerta que Jesus dá à igreja de Tiatira, que estava aceitando esse ensino pernicioso no seio dela, e essa mulher é comparada a Jezabel. Mas o que me impressiona aqui é que Jesus diz, e dei-lhe tempo. E dei-lhe tempo. Volta o versículo aí, por favor. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. A oportunidade, quer dizer, mesmo essa mulher má, perversa, prostituta, Jesus dá a ela o tempo para se arrepender. E aí Jesus diz, olha, se você não aproveitar essa oportunidade, eu vou ter que enviar o juízo. Meu irmão, minha irmã, qual área da sua vida está em pecado? Em que você está em pecado? Que você precisa se arrepender, que Deus está lhe dando a oportunidade de você tomar uma decisão. Pense nisso, aproveite essa oportunidade agora, que esta é a sétima que eu vou falar para encerrar a nossa reflexão desta noite. Apesar de nós termos diversos versículos aqui nessa, tá? A oportunidade a cada um de nós. Atos 17:30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Verso 31. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Versículo 32. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos ainda outra vez. Olha só,
Que oportunidade foi dada àquele povo ali em Atenas? Paulo estava em Atenas falando àquele povo. E quando Paulo falou de ressurreição, eles falaram, esse assunto aí é um assunto muito difícil, nós não acreditamos nisso. Mas graças a Deus, que se você continuar lendo aí, você vai ver que algumas pessoas aceitaram, aproveitaram essa oportunidade e acompanharam a Paulo e foram instruídas no caminho. É muito importante a gente perceber isso que Deus está dizendo. Olha, estou te dando uma oportunidade. Você quer se arrepender? Você quer mudar? Você tem a chance agora. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Versículo 2: pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Verso 3: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Segundo os Coríntios 6:2, porque diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Que extraordinário, Deus sempre dando oportunidade, sempre nos alertando. Eu queria pedir, Fabrício, é Fabrício mesmo que está aí? Se você pudesse projetar Romanos capítulo 10, versículo 21, para a gente encerrar com esse versículo. Romanos 10, 21. Eu já falei sobre esse versículo aqui uma vez numa mensagem em que eu até usei aquela ilustração de que o Papa foi a um país e que havia ali diversos cardeais que não gostavam dele. Não foi esse Papa, não, foi o anterior. E ele estendeu a mão e passou com a mão estendida, e poucos cardeais estenderam a mão para cumprimentá-lo. Isso me fez lembrar desse texto de Romanos 10, 21, que Deus diz, mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. É tão ruim você estender a mão para cumprimentar uma pessoa e ela não corresponder, né? Muito ruim, você passa uma vergonha, principalmente se tiver mais gente próxima, né? E aí Deus disse, olha, eu estou estendendo a mão para o povo, estou estendendo a mão, Eu queria convidar os irmãos a se colocarem em pé, nós vamos orar. Antes dessa oração, com os irmãos em pé, eu gostaria de contar uma história que os irmãos já conhecem também, pelo menos aqueles que estão há mais tempo aqui na igreja. De uma pessoa que era deficiente visual e que ela não podia trabalhar, não tinha nenhum meio de renda, e ela pedia esmolas pelas casas. E ela chegou numa casa que o morador daquela casa era um oftalmologista conceituadíssimo, era um cirurgião. E quando aquele oftalmologista ouviu o pedido de esmola do cego, ele o convidou a entrar e falou, vem cá, deixa eu olhar. E ele disse, olha, o seu problema é fácil de resolver. Olha, eu vou curar você, vou fazer uma cirurgia que você vai voltar a ver. Aí ele disse, doutor, mas acho que não vai dar certo, não. Disse, como assim, você não quer voltar a ver? Ele disse, eu queria, mas e as minhas esmolinhas? E as minhas esmolinhas? Então, às vezes, Deus está querendo nos dar uma oportunidade, nos dar uma nova visão, um novo caminho, nos abençoar, tirar a gente da vida de mendicância, tirar a gente de viver como mendigos espirituais, mas a gente tem as esmolinhas da gente, né? Tem as esmolinhas que a gente não quer abrir mão delas. Então, nós precisamos prestar atenção em quais são as esmolinhas das quais a gente não quer abrir mão, para a gente poder servir a Deus com todo o coração e como Ele realmente o deseja. Queria pedir a equipe de louvor para já estar aqui. Eu queria que vocês repetissem para mim a música que eu terminei esquecendo.
no poder do amor. Senhor, eis-me aqui. Olha que coisa linda. Nós vamos cantar depois da oração. Eis-me aqui. Ele disse, eu sei que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Extraordinário. Vamos orar. Você está precisando